Vamos então agora às palestras. O primeiro tema, turismo como fator de desenvolvimento econômico. Quem apresenta é o excelentíssimo senhor Fabrício Cobra Arbex, secretário de Estado do Turismo. Com muita alegria que eu estou aqui nessa manhã para a gente falar sobre o turismo. O turismo tem que deixar de ser visto apenas como um fator de lazer, né? Simplesmente, a gente quando fala de turismo, do ponto de vista político, do ponto de vista pessoal, ele está sempre muito associado ao lazer. Só que a gente tem que olhar para o turismo como um fator de desenvolvimento econômico e de inclusão social. Esses dois elementos são muito importantes para que a gente possa delinear uma política nacional de turismo nesse país. São Paulo sai na frente, sem dúvida nenhuma, com as suas políticas estaduais. Primeiro, a constituição das instâncias turísticas, que vem há décadas já com essa titulação, recebendo recursos do governo do estado para que possa fazer investimentos em sua infraestrutura e assim oferecer uma melhor potencialidade, uma capacidade para receber turistas. Em 2016, a Lei 12.661, que alterou substancialmente a política de turismo do estado de São Paulo, que foi a criação dos municípios de interesse turístico, os MITs, que tanto tem chamado a atenção dos prefeitos, do interior de São Paulo, do litoral. Por quê? Porque é a oportunidade de que outras cidades que têm potencial turístico possam também exercer na sua plenitude a questão do turismo. Essa política estadual fez com que pudesse ser aprovado pela Assembleia mais 140 municípios que também terão acesso a esse Fundo Estadual Turismo, a qual as instâncias já têm acesso, e agora os MITs, que já são 51, e tem 46 na Assembleia para aprovar. Mas mais do que acesso ao fundo, eu acho que o efeito indireto que essa lei trouxe à política do turismo do Estado de São Paulo, ele é extraordinário. Não canso de parabenizar os deputados, ao governador Geraldo Alckmin pela sanção dessa lei e pela aprovação pela Assembleia. Porque o efeito indireto foi o mais importante e o que tende a deixar um grande legado no Estado de São Paulo. As obrigações aqui colocadas da lei para se tornar uma cidade de município de interesse turístico, quais são elas? A constituição de um CONTUR, que é o Conselho Municipal. Não há política pública de turismo isolada, não tem como o prefeito fazer uma política sozinho, ele tem que ouvir a sociedade civil e ouvir o trade, que é a iniciativa privada. Os três juntos no CONTUR têm essa capacidade de delinear uma política pública importante para o seu município, através de um planejamento, através de um plano diretor, que é uma outra obrigação que também foi trazida pela Lei 12.661. O que é o plano diretor? É um documento elaborado pelo município, onde tem o inventário da cidade, da sua estrutura, da infraestrutura, dos seus atrativos turísticos. Há um planejamento de médio e longo prazo, em que a cidade pode olhar quais são os objetivos, quais são os pontos turísticos que ele pode explorar de forma mais substancial, para que planeje as ações de turismo no médio e no longo prazo. Então, esses equipamentos, quer dizer, essas obrigações que a lei trouxe, que todos os municípios de São Paulo estão atrás, estão tendo que fazer para buscar a titulação de MIT, já está alterando o ambiente de turismo no estado de São Paulo. Porque todos, ao fazer o plano diretor, ao constituir o CONTUR, ao elaborar um plano de pesquisa de demanda, estão mexendo com a palavra turismo. E não podia ser um melhor momento do que aquele que vivemos no país, que é o fim de uma grave crise financeira. O Brasil passou pelos últimos 3 anos por uma grande crise financeira, em que gerou 12, 13 milhões de desemprego em todo o país. E São Paulo, obviamente, sofreu muito por ser um estado industrial, um estado em que tem muitos empregos na indústria, então acabamos sofrendo muito no desemprego. A indústria cada dia mais automatizada, a colheita sendo mecanizada. O Brasil precisa olhar para frente e ver onde nós vamos gerar emprego. E o turismo aparece como uma grande vertente de geração de emprego e de renda. Então, essa é a importância do turismo. Não podemos mais ver o turismo como uma barganha. 8 ministros em 8 anos, nos últimos 8 anos do Brasil. Não é possível, não há uma política contínua de turismo
em que você troca anualmente um ministério. Então, a gente precisa olhar, a gente tem a esperança que em 2018, a partir de 2019, a gente tem uma política nacional mais clara, mais delineada, em que a gente possa efetivamente incentivar o turismo no Brasil, de forma substancial, de forma constante. Porque o turismo, ele é essa ferramenta de desenvolvimento econômico e de inclusão social, sim. Porque quando você desenvolve o turismo, você desenvolve de forma regionalizada, você desenvolve de forma descentralizada. Quando a gente vê aqui todas as cidades presentes, espalhadas pelo interior de São Paulo, porque a indústria ela tende a se localizar sempre em regiões das grandes cidades. E aí você criou no Brasil essas grandes massas de população vivendo em condições subhumanas, né, tudo atrás de um emprego. Quando você desenvolve o turismo, você desenvolve na ponta, você desenvolve emprego em todas as regiões do estado. Isso é importante. Você fixa as pessoas na sua localidade. Muitas vezes uma geração nova em sua cidade tem que abandonar a cidade à busca de emprego, geralmente nas grandes cidades. Se desenvolvermos o turismo de forma profissional, firme, essa geração ela pode ficar na cidade, ela pode ter oportunidade de emprego na sua cidade, fixando ali pequenos empreendimentos, médios, quando você desenvolve a parte gastronômica, a parte hoteleira. Alguns exemplos, São Paulo tem vários exemplos, mas, por exemplo, Olímpia, que é um caso recente de sucesso de turismo no estado de São Paulo, há 10 anos atrás, Olímpia tinha 600 leitos, né? Tinha um parque que era praticamente um parque municipal. Houve ali uma estratégia realizada pelo poder público, junto com o trade, junto com a sociedade, em que em 15 anos mudou a cara da cidade. Hoje de 700 foram para 15 mil leitos, e já previsto para 30 mil leitos em 5 anos. A cidade está construindo o seu 4º parque aquático, indo com o interesse de agora parques secos. Então tudo isso transformou a vida de uma cidade de 50 mil habitantes. Há 15 anos atrás não existia isso. Hoje, dos quase 20, 25 mil empregos economicamente ativos da cidade, mais de 10 mil estão ligados ao turismo na cidade. Então, essa aposta no turismo, ao contrário de muitas cidades que apostaram muitas vezes na questão do desenvolvimento industrial, uma indústria que empregava 1.000 trabalhadores emprega 100, tudo automatizado, são máquinas, inovação tecnológica. Então a gente tem que olhar no turismo como uma oportunidade, sem dúvida, de geração de emprego, porque ela é a geração de emprego para o futuro. E o Vale do Paraíba, é uma alegria de estar aqui, porque o Vale ele é absolutamente fantástico nas oportunidades de turismo, né? A gente tem aqui, já conhecidamente, as 5 regiões do Vale, né? Primeiro a questão do litoral, as suas belas praias do litoral norte, praias que talvez não encontramos no Nordeste brasileiro, né? O Brasil tem conhecido pelas praias lindas do Nordeste, mas o norte, o litoral norte de São Paulo é um dos mais belos do Brasil e do mundo, que a gente pouco divulga. A gente tem também a questão do turismo religioso, como bem colocado, né? As 3 cidades aqui já muito bem estabelecidas, a Cachoeira, Aparecida e Guaratinguetá, estão se unindo. Há projetos de que possa criar um roteiro entre as 3, até um roteiro envolvendo um trem turístico, quer dizer, tudo isso. A quantidade de atrativos que essas 3 cidades estão trazendo, a Aparecida recebeu quase 14 milhões de pessoas, é a cidade líder no Brasil de turismo. Então, olha o potencial que a gente tem no Vale, o turista já está vindo para o Vale, é só a gente pegar esse turista e distribuir ele nas demais atrações, não só religiosas, como também de outras áreas. O Vale Histórico, o início do Brasil começou pelo Vale do Paraíba. Se fala muito da Estrada Real, da questão de Minas Gerais, Ouro Preto, mas ninguém chegou em Ouro Preto voando, passou pelo Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba é o início da história de São Paulo, da história do Brasil. Todos os tropeiros passaram pelo Vale do Paraíba. Então aqui a gente tem uma história riquíssima da Constituição, da criação do país, do crescimento do estado de São Paulo. A questão também do Vale Caipira, né, das tradições, do fundão, né, as tradições culinárias, as tradições, a festa do divino, né, que é muito conhecida em algumas cidades. Eu tenho a minha sogra de São Luís do Paraitinga, eu tive a oportunidade de já vir aqui na festa do divino, em que o pai dela foi o festeiro da festa, isso há uns 10 anos atrás. Então essas tradições são muito importantes serem mantidas e serem também, de certa forma,
demonstradas e utilizadas como um potencial de atrativo turístico. E por último, a Serra da Mantiqueira, que é outra beleza natural que a região tem, também com muitas atrações de ecoturismo, turismo de aventura. Então, tudo isso está dentro do Vale. O Vale tem um país, praticamente, a ser explorado do ponto de vista turístico. Temos o aeroporto de São José dos Campos, tem a Dutra, a Carvalho Pinto, são vias estruturadas de acesso rápido, tanto ao Rio de Janeiro como a São Paulo. Então, o Vale tem tudo para ter esse potencial. O que a gente percebe um pouco no estado de São Paulo, o São Paulo é muito conhecido pelo turismo de negócios. A capital é muito forte, muito pujante, você tem feiras e congressos que o mundo inteiro vem para São Paulo. Mas muitas pessoas que vêm para São Paulo acabam indo para o Nordeste, para o Rio de Janeiro, para o Pantanal, para o Rio Grande do Sul. A gente acaba não divulgando muito o nosso estado. O nosso estado tem que ser mais bem divulgado. A realidade é essa, que até o próprio paulista acaba conhecendo pouco São Paulo. Acaba indo para outros estados, quero conhecer Minas. Nada contra os outros estados, são importantes. O Brasil também tem que desenvolver em outras regiões. Mas é muito importante que a gente possa divulgar mais esse potencial absurdo que São Paulo tem de exploração de turismo, de exploração de oportunidades, de geração de emprego. Porque o emprego, ele está no turismo. O turismo é uma grande vertente que vai gerar muito emprego daqui para frente. Você vê exemplos no mundo inteiro de países que saíram da crise, como Espanha, Portugal. O México dá exemplo de turismo, saltando de 4 para quase 40 milhões de turistas estrangeiros em 15 anos. O Brasil saltou em 20, de 4 para 6, ou seja, a gente tem um potencial grande para crescer. Vizinhos nossos aqui como Peru, Colômbia, crescem 2 dígitos de turismo por ano. Então, o que a gente precisa, São Paulo dá o seu exemplo como política pública estadual. O governador apoia muito o turismo, ele acredita que o turismo é, sem dúvida, esse potencial de desenvolvimento econômico. Mas a gente precisa de uma política nacional. O Congresso precisa votar uma série de leis que estão paradas, que vão facilitar muito o nosso turismo. A questão do capital das companhias aéreas, a questão da Embratur tornar-se uma agência de promoção e não uma autarquia como é hoje, a Lei Geral de Turismo, que está também aguardando votação, uma política nacional que priorize o pequeno e o médio empreendedor, porque para instalar uma fábrica, o governo tem tudo, BNDES, isenções, mas o pequeno e o médio empreendedor, que é a força motriz do turismo, e as dificuldades, a burocracia, juros de 1000% ao ano no banco, uma série de fiscalizações. Então, a gente precisa facilitar a vida do pequeno e médio empreendedor, que é a base do turismo, que sustenta o turismo em todas as nossas regiões, para que a gente possa avançar efetivamente uma política nacional ampla e firme de turismo, para que o Brasil possa desenvolver economicamente com muitos empregos e renda nesse setor, já que a gente tem aquilo que é o mais importante, que é a beleza natural, que é todas as nossas tradições, tudo aquilo que representa o Brasil. O Brasil é um país querido no mundo inteiro. Você conversa com o estrangeiro, todo mundo adora o Brasil, mas tem medo de vir, não vem, é caro, é distante. Então, tudo isso que a gente tem que ter uma política voltada para facilitar essa vinda do estrangeiro, que quando o estrangeiro vem no Brasil é um recurso novo, que ingressa na economia, movimenta, gera emprego e gera desenvolvimento. Então, é muito importante que a gente tenha daqui para frente o turismo não mais olhado como apenas uma questão de lazer, mas sim como uma questão extremamente importante na política pública dos próximos governantes, do próximo governador, do próximo presidente da República, para que a gente possa torná-lo, sim, uma grande ferramenta de desenvolvimento econômico e de renda. E terminando a questão dos MITs, está na Assembleia, tem várias cidades aqui do Vale aguardando essa votação, como Cachoeira, Paraibuna, Jacareí, Igaratá, Queluz, Monteiro Lobato. Outras cidades do Vale estão ainda na fase de análise. Quem tiver por aqui, querer tirar alguma dúvida, o Vanilson está aqui na plateia. Levanta o braço aí, Vanilson, para todo mundo te ver. As cidades que ainda não foram analisadas, quiser tirar uma dúvida, fala com ele, é importante. A gente espera que a Assembleia aprove esses 46 MITs. A gente não pode, a gente entende as questões políticas que envolvem o Poder Legislativo, mas essa política pública de turismo, que tem se demonstrado um grande sucesso no estado de São Paulo, ela não pode ser atrapalhada, ela não pode ser interrompida, porque seria um grande prejuízo à população do estado. Então, a gente espera que os deputados
como prometido, aprovem no dia 10 de abril esse projeto de lei que 46 cidades tornam-se NIT, e uma solução que eu já dei ao governador, aos deputados, já que está chegando perto dos 140, tem muitas cidades querendo ser, vamos aumentar para 210, mais 70 NITs, assim cabe mais cidades que também têm um potencial turístico para ser explorado. Bom dia a todos, obrigado, um abraço.